Por muitos anos, ele sofreu de distúrbios profundos do sono. Todas as manhãs, sentia-se mais exausto do que na noite anterior, como se suas forças tivessem sido completamente esgotadas. Não importava quantas horas passasse na cama, o despertar trazia apenas a sensação de que sua mente estivera ocupada, resolvendo problemas complexos a noite toda, em vez de descansar plenamente. Seu corpo permanecia tenso e sua consciência se recusava a desligar. Pela manhã, seu único desejo era continuar dormindo. Ele tentou inúmeros remédios, de infusões de ervas e música relaxante a exercícios de respiração. Em uma tentativa desesperada de encontrar alguma paz, chegou a ficar dependente de pílulas para dormir. No entanto, o sono induzido por elas apenas o deixava quebrado e esgotado no dia seguinte. Nada trazia alívio. Ele se sentia preso em um ciclo vicioso de insônia, exaustão, frustração e, como consequência, ainda mais insônia. O pior era a solidão daquelas noites silenciosas e intermináveis. Enquanto todos ao redor mergulhavam em sono profundo, ele passava horas olhando para o teto, na vã esperança de que o sono finalmente o encontrasse. Mas isso nunca acontecia. Até que um dia, quase por acaso, ele descobriu algo que mudaria para sempre sua rotina noturna. Não era um novo remédio nem uma técnica complexa. Era comida. Algo tão simples e comum que o surpreendeu ao perceber o impacto profundo e fundamental que poderia ter em seu corpo e na qualidade de seu descanso. Ele adicionou esse produto à sua dieta noturna sem grandes expectativas, apenas por pura curiosidade. Mas em poucos dias, começou a notar algo qualitativamente diferente. Ele passou a adormecer mais rápido e os despertares no meio da noite se tornaram muito mais raros. E o mais importante, quando abria os olhos pela manhã, sentia algo que não sentia há anos. Uma onda de energia e vitalidade. A seguir, ele pretende detalhar qual é esse produto, explicar por que funciona, como usá-lo corretamente, quais erros comuns evitar e que outros hábitos podem ser alterados para transformar completamente suas noites. Um bom sono não deve ser um privilégio ou um luxo. Ele deve ser uma parte essencial de uma vida digna, plena e saudável para cada pessoa. E embora não exista uma solução mágica universal para todos, talvez esta história possa dar ao leitor uma pista útil e valiosa. Às vezes, uma pequena mudança, aparentemente insignificante, pode nos devolver muito mais do que apenas o sono. Pode nos devolver a própria vida. Ele se lembra exatamente como tudo começou. Não foi da noite para o dia. Foi algo que se infiltrou em sua vida de forma imperceptível, gradual. Primeiro, levava cada vez mais tempo para adormecer. Depois, começou a acordar no meio da noite sem motivo aparente. Às vezes, era às 2h, outras às 4h da manhã. Ele se levantava, ia ao banheiro, tentava em vão voltar a dormir, mas era inútil. Seu cérebro funcionava como se fosse dia, processando ativamente pensamentos e preocupações. O mais difícil não era apenas a falta de sono, mas como esse estado exaustivo o perseguia durante todo o dia. Ele se sentia lento, letárgico e extremamente irritadiço. Qualquer pequena coisa o tirava do sério. Tinha dificuldade em se concentrar em conversas, esquecia o que ia dizer no meio da frase. Frequentemente sentia dores de cabeça. Experimentava uma tristeza estranha e inexplicável, como se tudo ao redor pesasse o dobro do normal. E o pior de tudo era que ninguém ao seu redor percebia. Por fora, ele parecia o mesmo de sempre, mas por dentro estava se apagando lentamente. As pessoas tendem a acreditar que a insônia é apenas a incapacidade de adormecer. No entanto, não é assim. A incapacidade de dormir não apenas priva a pessoa de descanso, ela tira toda a plenitude da vida, suas cores e oportunidades. Ele tentou corrigir a situação por conta própria. Primeiro, recorreu a métodos convencionais: chá de valeriana, chá de camomila, música relaxante.
Forçava-se a largar o telefone 1 hora antes de dormir, seguindo recomendações de artigos. Comprou um novo travesseiro, trocou o colchão e até tentou meditar. Nada disso funcionou. E quando algo parecia trazer um alívio temporário, durava apenas algumas noites. Depois, ele voltava ao estado anterior, revirando-se na cama como um prisioneiro em uma masmorra invisível sem grades. Suas noites se transformaram em uma espécie de batalha exaustiva contra o sono. Ele se sentia derrotado antes mesmo de deitar. Sabia exatamente o que o esperava. Horas olhando para o teto, reflexões pesadas sobre tudo o que não havia feito, preocupações com erros passados, ansiedade sobre coisas que não podia controlar. E pela manhã, o mesmo de sempre. Corpo pesado, mente nublada, alma exausta. Começar o dia tornou-se uma verdadeira façanha. Sair da cama era como escalar uma montanha intransponível com as pernas acorrentadas. Ele se perguntava se aquilo não seria apenas parte do processo de envelhecimento, se não deveria se conformar com o sono ruim, assim como com o aparecimento de rugas ou dores nas articulações. Mas, dentro dele, uma voz dizia, não. Essa voz insistia que um bom sono não deveria ser uma exceção, mas uma necessidade inegável com a qual ele não podia se resignar. E essa voz interior o impulsionou a continuar buscando, até que encontrou algo que não só o ajudou a dormir melhor, mas que mudou fundamentalmente toda a sua relação com a noite. No entanto, antes de revelar a essência dessa mudança, ele gostaria que os leitores percebessem por que todas as suas tentativas anteriores foram em vão. O problema não estava apenas no que ele fazia na cama. O problema era muito mais profundo. Por muito tempo, ele acreditou que o sono ruim era apenas uma parte inevitável do envelhecimento, como cabelos grisalhos, dores nos joelhos ou a visão que já não distinguia letras pequenas. Mas o que ele não percebia era que, embora o corpo mude, o sono não precisa desaparecer com a idade. Precisamos apenas entender o que acontece dentro de nós. Após os 60 anos, o sono realmente se torna mais superficial. A pessoa acorda mais facilmente, dorme menos horas e, em muitos casos, tem dificuldade para voltar a dormir quando algo interrompe seu descanso. Por que isso acontece? Tudo começa com a melatonina. Esse hormônio é responsável por sinalizar ao corpo que é hora de dormir. Ele é sintetizado naturalmente quando a noite chega e as luzes se apagam. Mas, com a idade, nosso corpo produz cada vez menos melatonina. E isso faz com que o sono chegue mais tarde, ou às vezes, nem chegue. Em seguida, vem o cortisol, outro hormônio que regula os níveis de energia e a resposta ao estresse. Em um corpo que funciona harmoniosamente, os níveis de cortisol são baixos à noite e aumentam pela manhã. Mas, se há ansiedade, estresse ou um ritmo circadiano desregulado, os níveis de cortisol aumentam quando deveriam cair, e isso mantém o corpo em estado de alerta quando deveria estar descansando. E existe um terceiro fator, frequentemente negligenciado: a temperatura corporal. Para que o sono profundo ocorra, o corpo precisa diminuir sua temperatura interna. Isso envia um sinal ao cérebro dizendo que é hora de um descanso completo. Se o quarto está muito quente, se a pessoa jantou muito ou se está inquieta, essa redução necessária da temperatura não acontece e o sono profundo nunca chega. Com o tempo, ele descobriu que a má qualidade do sono em muitos idosos não é por acaso. Eles dormem mal porque, inconscientemente, violam as condições fundamentais que o corpo precisa para descansar. E uma das razões mais comuns para isso é o que a pessoa come à noite. Por muitos anos, seu jantar frequentemente consistia em pão com queijo, um copo de leite, talvez um pouco de arroz ou um ensopado reaquecido. Algo rápido, preparado sem muita reflexão. Mas o que ele não sabia era que esses jantares podiam minar inconscientemente seu descanso. Comer tarde, em excesso, ou os alimentos errados eleva a temperatura corporal, força o sistema digestivo a trabalhar por horas
e impede a síntese natural de melatonina. O corpo entra em modo de digestão ativa e não em modo de descanso. E se, além disso, a pessoa assiste televisão com luzes fortes e tem pensamentos ansiosos girando em sua cabeça, o resultado é óbvio. Ela vai para a cama exausta, mas não com sono. Compreender isso foi o primeiro passo para mudar suas noites. Porque antes de adicionar algo novo, ele precisava parar de cometer os erros que o impediam de dormir. Ele aprendeu quais jantares promovem um sono saudável. E ele garante, é muito mais simples do que parece. Depois de tantas noites sem dormir e inúmeras tentativas fracassadas, ele nunca poderia imaginar que algo tão elementar pudesse ter um impacto tão significativo. Não era um novo remédio, nem uma técnica milagrosa. Era apenas uma xícara de leite morno com cúrcuma e uma colher de chá de mel. Sim, tão simples. A cúrcuma, essa especiaria amarelo brilhante, comumente usada na culinária para preparar arroz ou ensopados, possui propriedades anti-inflamatórias naturais. No entanto, ele descobriu que ela também ajuda a reduzir o estresse oxidativo no cérebro, o que, por sua vez, favorece o relaxamento e melhora a qualidade do sono. O mel, por sua vez, estimula a liberação de serotonina, um precursor-chave para a produção de melatonina, o hormônio que regula nossos ciclos de sono. E o leite? Acontece que é rico em triptofano, outro componente fundamental nessa cadeia que leva do bem-estar psicoemocional ao sono profundo. Não era magia, era química natural, um processo bioquímico. Ele se lembra da primeira noite em que experimentou a bebida. Não esperava muito. Aqueceu uma xícara de leite sem ferver, adicionou meia colher de chá de cúrcuma, uma colher de chá de mel puro, mexeu lentamente e bebeu cerca de 40 minutos antes de dormir. Não estava com fome, apenas curioso. Deitou-se sem expectativas, e algo notável aconteceu. Não houve fogos de artifício, nem ele caiu no sono como se tivesse tomado um comprimido forte. Mas sentiu que seu corpo não estava lutando para adormecer como de costume. Ele sentiu seus músculos relaxarem. Sentiu o ruído mental diminuir. Adormeceu. Não sabe o momento exato, mas adormeceu e acordou horas depois, surpreso, porque havia dormido a noite toda. Isso não acontecia há muito tempo. O mais impressionante foi como ele se sentiu ao acordar. Não apenas descansado, mas transbordando de energia. Ele sentiu um tipo diferente de energia. Calma, estável, como se seu corpo finalmente tivesse conseguido cumprir sua missão noturna. Restaurar-se completamente. E claro, após aquela noite memorável, ele repetiu a fórmula e ela funcionou novamente. Ele não afirma que o leite com cúrcuma e mel seja uma solução mágica universal, mas para ele, tornou-se a porta de entrada para um novo ciclo, para mudanças profundas, para um regime mais consciente que respeita mais sua necessidade de descanso. Dormir não é apenas fechar os olhos, é o resultado cumulativo de muitas decisões pequenas, mas significativas. E às vezes, uma única mudança pode iniciar a cadeia de reações que o corpo precisa para aprender a dormir profunda e solidamente novamente. E essa mudança pode começar com o que a pessoa escolhe colocar em sua xícara antes de dizer boa noite. Um bom sono não começa no momento em que a pessoa se deita. Começa 1 hora antes de as luzes serem apagadas. Essa foi uma das verdades mais importantes que ele aprendeu nessa jornada. Ele deseja compartilhar como é sua rotina noturna. Não é complexa e não requer dispositivos especiais ou suplementos caros. Apenas um pouco de intenção e consistência. Primeiro, ele janta cedo, se possível, antes das 19h. Seus jantares são leves e de fácil digestão. Sopa de legumes, um ovo cozido com abacate, um pouco de peixe com purê suave. Nada de pão, frituras ou açúcar à noite. Ele aprendeu isso por experiência própria. Se a pessoa come demais ou ingere alimentos inadequados antes de dormir, seu corpo trabalhará ativamente na digestão, em vez de na recuperação e no sono. Em seguida, entre 20h e 20h30,
ele prepara sua bebida de cúrcuma, leite e mel. Isso serve como um sinal para seu corpo. O descanso está se aproximando. Ele a bebe calmamente, sentado, sem telefone, sem televisão. Apenas ele, sua xícara quente e o silêncio que se aproxima. Depois disso, ele apaga as luzes fortes, deixando apenas uma iluminação quente e suave. Se precisar verificar algo, faz isso com o brilho mínimo da tela e no modo noturno. A luz azul emitida por dispositivos eletrônicos informa ao cérebro que ainda é dia. E se o cérebro percebe o tempo como dia, não liberará melatonina, o hormônio do sono. Outra coisa que mudou drasticamente a situação foi o ambiente do quarto. Ele mantém o quarto fresco, mesmo no inverno. Uma janela aberta ou um ventilador fraco ajudam significativamente. O corpo precisa diminuir sua temperatura interna para entrar na fase de sono profundo. Às vezes, apenas esse detalhe é crucial. E aqui está um hábito curioso. Poucos minutos antes de deitar, ele se alonga suavemente. Nada complicado. Braços acima da cabeça, costas contra a parede, algumas respirações profundas. É a maneira dele de liberar a tensão acumulada durante o dia. Não para exercícios físicos, mas para que o corpo perceba que pode parar de reter todas as preocupações e relaxar. Quando ele se deita, tenta não deixar assuntos pendentes em sua mente. Se algo o preocupa, ele anota em um caderno antes de dormir, como se deixasse esses pensamentos fora do quarto. Ele diz mentalmente às suas ansiedades: "Eu lido com você amanhã." E isso realmente funciona, porque a insônia, frequentemente, não é nada mais do que um pensamento que não quer ir embora. E se uma noite ele tiver dificuldade para adormecer, ele não luta contra o sono. Ele simplesmente se deita, respira profundamente e espera pacientemente, sem julgamento, sem pressa. Porque agora ele sabe que seu corpo se lembra de como dormir. Ele só precisa que ele não o interrompa. Para pessoas idosas, com mais de 70 anos, esse ritmo pode parecer lento, mas, segundo ele, é extremamente eficaz. E se a pessoa tem 60 ou mesmo 50 anos, iniciar essa rotina hoje pode mudar drasticamente a qualidade de seu descanso no futuro. Não importa a idade. A pessoa sempre pode ensinar seu corpo a dormir novamente. Ele compartilhará um guia prático sobre o que fazer e o que evitar, para que essa alimentação também traga benefícios. Se alguém já tentou de tudo para melhorar o sono, mas ainda acorda cansado, exausto ou com a mente nublada, é muito provável que o problema esteja no que come no jantar e não percebeu isso. Por muitos anos, ele mesmo cometeu esses erros, acreditando que não tinham relação alguma com a insônia, até que os eliminou um por um, e seu descanso mudou para sempre. Primeiro, a cafeína. Muitos idosos afirmam: "Posso tomar café à noite e dormir perfeitamente." Mas a verdade é que a cafeína permanece no corpo por mais de 6 horas, mesmo que a pessoa não sinta. Ela pode adormecer sim, mas esse sono será superficial e ela acordará sem ter descansado de verdade. Em segundo lugar, o álcool. Parece paradoxal, porque uma taça de vinho ou um álcool leve podem dar uma sensação de relaxamento, mas o álcool impede os estágios profundos do sono, especialmente a fase REM, que é a mais restauradora. Ele também causa desidratação, interrompe o sono com idas frequentes ao banheiro e pode provocar suores noturnos. Dormir não é o mesmo que descansar plenamente, e o álcool é uma prova clara disso. Em terceiro lugar, o açúcar. Comer algo doce antes de dormir pode parecer inofensivo. Um biscoito, um pedaço de bolo, uma fruta muito madura. Mas o açúcar eleva drasticamente os níveis de glicose no sangue, causando uma liberação de insulina que mantém o corpo ativo quando ele deveria estar se preparando para dormir. Frequentemente, os despertares noturnos são causados por uma queda brusca de açúcar após seu aumento repentino. Em quarto lugar, as gorduras pesadas. Um jantar composto por carne frita, defumados, queijos curados ou ensopados ricos força o sistema digestivo a trabalhar por horas.
A digestão pesada impede o corpo de diminuir sua temperatura interna, o que é crucial para entrar no sono profundo. Se a pessoa comeu muito ou alimentos muito gordurosos, ela pode adormecer, mas acordará com sensação de inchaço, sede ou até com pesadelos. Ele se lembra de uma noite específica. Era o aniversário de seu neto. E, como qualquer avô orgulhoso, ele não resistiu às guloseimas. Bolo de chocolate, empanadas, um pouco de vinho tinto. Ele foi para a cama feliz, mas às 2 da manhã estava suando, sofrendo de indigestão, e seus pensamentos corriam. Ele dormiu mal e acordou ainda pior. No dia seguinte, não era apenas cansaço, era uma névoa mental, irritabilidade e um desejo irresistível de voltar para a cama no meio da manhã. Aquela noite lhe deu uma grande lição. Desde então, ele passou a prestar muito mais atenção ao que come no jantar. Porque, por mais bem que a pessoa se prepare para dormir, se o que entra em seu corpo é uma bomba para seu sistema, seu sono inevitavelmente pagará o preço. Ele nunca esquecerá como se sentiu após a primeira semana de sono verdadeiramente bom. Não foi como nos filmes, onde tudo muda da noite para o dia. Foi mais como se seu corpo começasse a se lembrar de quem era antes da insônia. Como se as peças que estiveram desalinhadas por anos começassem a se encaixar. A primeira mudança significativa foi a energia matinal. Antes, levantar era uma verdadeira batalha. Ele acordava mais cansado do que quando ia para a cama. Movia-se lentamente, com os ombros caídos, como se a noite tivesse drenado suas últimas forças. Mas naquela semana, algo mudou. Ele acordava antes do despertador, com os olhos bem abertos, sem aquela névoa mental que o acompanhava por tanto tempo. Ele se sentia vivo. Em seguida, ele notou mudanças em seu corpo, menos rigidez ao levantar, menos dores nas articulações. As caminhadas matinais, que antes pareciam um esforço colossal, tornaram-se mais leves. Ele não corria, mas não se sentia mais como um móvel pesado. Suas pernas obedeciam melhor. Seus passos se tornaram mais firmes. Mas a mudança mais surpreendente foi seu humor. Ele parou de se sentir irritadiço e apático, tornando-se mais calmo, mais leve. Ele passou a rir mais, mesmo sem perceber. Suas conversas com os outros se transformaram. Ele estava mais atento, ouvia mais. A paciência voltou para ele. E na idade dele, isso é ouro puro. Certa tarde, ele estava mexendo em uma gaveta antiga onde guardava seus pincéis. Não pintava há muitos anos. Dizia a si mesmo que era por falta de tempo, mas na verdade era por exaustão mental. Naquela semana, sem pensar duas vezes, pegou papel e tintas e pintou, como se algo dentro dele tivesse despertado. Ele também voltou a caminhar com um amigo do bairro. Por meses, ele continuava dizendo, outra hora. Agora, ele mesmo ligava para o amigo. Eles conversavam, riam, iam ao parque e sentavam no mesmo banco de sempre, como antes. Ele se sentiu ele mesmo novamente. Um bom sono não é apenas fechar os olhos e descansar. Um bom sono é um retorno à vida. É o desejo de viver novamente. É o retorno da alegria dos dias. É acordar e não pensar em quando se pode tirar outra soneca, mas nas coisas maravilhosas que a vida pode oferecer hoje. Muitos subestimam o poder do sono. Eles o tratam como um luxo, mas não é. É uma necessidade vital, como comida ou respiração. Sem ele, tudo se apaga. Com ele, tudo floresce. Ele reconhece que nem todos podem ou querem consumir leite com cúrcuma e mel. Talvez alguém tenha intolerância à lactose. Talvez simplesmente não goste do sabor. Ou talvez alguém tentou, mas não sentiu grande diferença. E isso é normal. O corpo de cada pessoa é individual, mas o objetivo permanece o mesmo: preparar seu sistema para um sono profundo. Por isso, ele deseja compartilhar outras 3 alternativas naturais que funcionam tão bem quando usadas corretamente. A primeira alternativa é a aveia. A aveia não é apenas para o café da manhã. Se consumida em pequena porção à noite, pode ajudar a adormecer. Por quê? Porque é rica em melatonina,
o hormônio do sono, e contém magnésio, que relaxa músculos e mente. Uma opção simples é uma pequena tigela de aveia morna com banana amassada e uma pitada de canela. Isso não só é saboroso, mas também acalma o sistema nervoso e promove o sono. A segunda alternativa é a amêndoa. A amêndoa é uma fonte natural de triptofano e magnésio, dois auxiliares-chave para o sono. Ela também não causa um aumento acentuado nos níveis de açúcar no sangue, ajudando a manter a estabilidade metabólica durante a noite. Uma ideia prática: um pequeno punhado de amêndoas cruas e sem sal, cerca de 30 minutos antes de dormir, não mais. A chave é a moderação. Também se pode aquecer leite de amêndoa com um pouco de mel e algumas gotas de extrato natural de baunilha. Ideal se a pessoa não tolera leite de vaca. A terceira alternativa é a banana madura. Bananas, especialmente as bem maduras, são excelentes antes de dormir. Elas contêm potássio e magnésio, ambos relaxantes musculares, e um pouco de açúcar natural que ajuda o cérebro a absorver melhor o triptofano. Pode-se comer metade de uma banana como lanche pós-jantar ou combiná-la com iogurte natural, se tolerar bem. Ela também combina perfeitamente em um smoothie suave, sem adição de açúcar, e com uma pitada de canela. A propósito, falando em canela, o chá de camomila com canela é uma verdadeira maravilha para finalizar o dia. A camomila tem a capacidade de relaxar o sistema nervoso, reduzir a ansiedade e promover o sono. A canela, por sua vez, regula os níveis de açúcar no sangue durante a noite, prevenindo despertares causados por hipoglicemia. Uma xícara dessa infusão quente, bebida conscientemente, sem telas ou distrações externas, pode ser a âncora que sinaliza ao corpo que é hora de liberar todas as preocupações e relaxar. Agora, não é apenas o que a pessoa come que importa, mas como e quando ela come. Pode-se ter o melhor alimento do mundo para o sono, mas se for consumido com pressa, distraído ou imediatamente antes de dormir, o corpo não conseguirá usar seu potencial adequadamente. O ideal é desfrutar de qualquer uma dessas opções 40 a 60 minutos antes de dormir, em um ambiente tranquilo, com luz baixa e sem interrupções. É preciso dar ao corpo tempo e espaço para reagir adequadamente, porque não se trata apenas de tomar algo e esperar milagres. Trata-se de criar as condições ideais para que o corpo faça o que naturalmente sabe fazer: descansar plenamente. E se um desses hábitos for integrado à rotina diária, de forma calma e consistente, a diferença logo se tornará evidente. Existem lições que se aprendem tarde e lições que se aprendem à força. Por muito tempo, ele não entendia por que dormia tão mal, se aparentemente não fazia nada de errado. Mas, no final, percebeu que não era apenas o que ele comia. Era sobre seus hábitos, suas rotinas diárias, aquelas pequenas coisas que pareciam inofensivas, mas que privavam seu corpo do direito a um descanso completo. Ele contará honestamente o que nunca mais fará antes de dormir, porque cada uma dessas ações, aparentemente pequenas, era como um tijolo na parede erguida entre seu corpo e o sono. Primeiro, verificar o telefone. Antes, ele ia para a cama com o telefone na mão, lendo notícias, respondendo mensagens, assistindo vídeos, às vezes às 23h, às vezes às 0100. O tempo passava despercebido, mas o que ele não sabia era que a luz azul da tela bloqueia a produção de melatonina, o hormônio que informa ao corpo que é hora de dormir. E não era apenas a luz. Era a sobrecarga de informações, o ruído mental. Ele ia para a cama mentalmente excitado, preocupado, tenso, e esse estado não se desliga apenas fechando os olhos. Agora, seu telefone fica fora do quarto, e quando ele o desliga, é como dizer ao seu corpo: agora você pode descansar. Em segundo lugar, conversas difíceis ou discussões à noite. Essa foi uma mudança difícil. Antes, se algo o incomodava, ele se esforçava para discutir. Se sua esposa dizia algo perturbador, ele respondia. Ele pensava que isso aliviava a tensão.
mas ia para a cama com o coração acelerado e a mente inquieta. Ele percebeu que a tranquilidade antes de dormir não é negociável. Se algo o preocupa, ele anota, reflete e deixa para o dia seguinte. Porque à noite há apenas uma prioridade: proteger seu descanso. Em terceiro lugar, comer por ansiedade. Esse era um dos hábitos mais ocultos. Às vezes, ele não estava com fome, mas nervoso. Então, pegava um pedaço de pão, algo doce ou queijo. Não por fome, mas por um hábito disfarçado de ansiedade. Mas essas mordiscadas, embora parecessem inofensivas, davam ao seu corpo um sinal para trabalhar quando ele deveria estar relaxando. Assim que parou de comer desnecessariamente e aprendeu a distinguir a fome real da ansiedade emocional, seu corpo o agradeceu. Porque um bom sono não é apenas descanso, é libertação. Ele diz isso porque muitas pessoas normalizaram o sono ruim. Acordar cansado, com dores no corpo e a mente nublada, tornou-se uma rotina tão comum que as pessoas pararam de questionar suas causas. O sono ruim se tornou tão normal que ele não percebia o quão mal estava vivendo. Mas o corpo sempre fala. Às vezes, ele sussurra. Às vezes, grita. Nós simplesmente não ouvimos. Hoje, sua noite começa muito antes de ele se deitar. Seu ritual de sono é uma forma de dizer ao seu corpo: eu te respeito, eu te escuto, eu cuido de você. Nada de telas, nada de conversas pesadas, nada de comida desnecessária. Apenas luz suave, respiração lenta, uma bebida quente e silêncio. Porque um bom descanso não é uma recompensa. É um ato de autocuidado. E com mais de 80 anos, ele decidiu que merece cuidar de si mesmo. Chegando ao fim desta jornada, vamos parar e respirar. Não para dormir, mas para refletir. O que foi aprendido hoje? Primeiro, que um bom sono não é um luxo. É um direito, uma necessidade profunda do corpo e da alma. Em segundo lugar, que a insônia nem sempre é vencida por comprimidos, que a solução muitas vezes não está na farmácia, mas na cozinha. Um copo de leite quente com cúrcuma e mel, um ritual simples, um sinal para o corpo. Você pode se soltar, você pode descansar, e esse sinal pode mudar tudo. Em terceiro lugar, que o que a pessoa faz antes de dormir é tão importante quanto o que ela faz durante o dia. Verificar o telefone, discutir ou comer por ansiedade podem parecer pequenas coisas, mas noite após noite, elas nos privam do que há de mais valioso: nossa energia, clareza mental, humor. E o mais importante, não estamos sozinhos nisso. Milhares de pessoas, talvez você também, vão para a cama todas as noites esperando adormecer e acordam mais cansadas do que antes. Portanto, se você está no ponto em que seu corpo não aguenta mais, quando sua mente desliga, mas não descansa, ele quer dizer isso de coração: não desista. Não aceite como normal o que tira anos de sua vida. Não acredite que a insônia é seu destino. Às vezes, uma pequena mudança, uma bebida, uma rotina, uma decisão é suficiente para o corpo se lembrar do que ele sempre soube fazer: dormir. Dormir profundamente. Dormir sem medo. Dormir para se curar. E acordar com energia verdadeira. Não do café, nem da força de vontade. Energia que vem de dentro. Energia de finalmente ter descansado. Então, seu último conselho é simples. Faça da sua noite um espaço sagrado. Você não precisa de perfeição, apenas consistência, apenas intenção. Seu corpo lhe agradecerá mais do que você pode imaginar.